A nostalgia apaga os traumas e exalta os bons momentos. A ideia desse vídeo veio porque os passados, às vezes, ele pode simplesmente aparecer na sua vida, né? Ou a gente pode ter dificuldade mesmo em vencer mesmo as memórias e tudo mais. E tem essa palavra que é muito usada, nostalgia. É uma palavra que define a sensação de você relembrar uma coisa, um acontecimento que viveu no passado, né? Pelo menos no meu entendimento. Só que a nostalgia, ela também é algo ruim no meu ponto de vista, sabe? Porque a nostalgia, ela vai ser a memória só das coisas positivas, né? Geralmente você não vai ter nostalgia de algo ruim. Geralmente você vai ter nostalgia de um sabor de uma comida, o cheiro do arroz da sua mãe, ou daquela música que você escutava com as suas amigas. Vai ser uma coisa meio assim, vai ser geralmente voltada para uma memória positiva. Só que às vezes a nostalgia pode trazer memórias negativas que você tem, ou que estão meio que esquecidas aí no passado de alguma forma, e tipo, ofuscar aquela parte negativa e romantizar só as memórias positivas. Acho que é por isso que muitas pessoas, elas têm esses gatilhos de voltar com o passado de alguma forma, sabe? Ou de não conseguir superar o passado, porque você fica presa nessas memórias positivas, que pode até mesmo ser criada pelo seu próprio cérebro, só para que você não tenha uma sensação negativa, porque seu cérebro não quer ficar em algo negativo. Mas a ideia em geral, né, de quando eu tive esse esse insight, é sobre como, por exemplo, como especialmente no Brasil, viver no passado é algo extremamente romantizado. É muito cultural da gente voltar para o passado, tanto que a gente tem até uma palavra que só existe em português, que significa o sentimento de algo que você sente sobre o passado, que é saudade, que eu amo muito, 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 muito. Eu amo a palavra saudade, eu acho que ela é muito brasileira, sabe? Ela é muito a gente, a nossa cultura, o nosso jeitinho. Só que também, e vivendo aqui nos Estados Unidos, eu consigo sentir esse contraste de cultura. E às vezes eu sinto até que isso define muito aonde o Brasil como país está agora, sabe? A gente vive muito no passado, a gente romantiza muito o passado. Tanto que as canções mais famosas, um exemplo, né, gente? Eu sou do interior do Paraná, então claro que eu vou ser bem caipira, tipo Evidência, sabe? Ou aquele fio de cabelo comprido, assim. Eu nasci pra ser cantora. Mas todas essas canções que geralmente foram um estouro, né? Que são super famosas, é geralmente a respeito da saudade, né? De um sentimento que você tem. Aqui eles falam, em espanhol eles falam estranha. Como, eu acho super legal esse contraste. Quando você tem saudade, você fala como, eu te estranho muito. E estranho em português é como de estranho, de algo esquisito, né? De algo, sei lá, raro. Mas em espanhol, te estranho seria, eu sinto saudades, assim, em outras palavras. Em inglês, ele fala I miss you, como eu sinto falta de você. Mas e eu acho muito legal como a gente tem essa cultura de romantizar o passado. E eu sinto que a gente fica meio preso nisso, sabe? E aí a gente meio que não quer sair daquele passado porque a gente é educado a admirar isso, a admirar o passado como se fosse algo bonito e positivo para a nossa vida. Só que o que acontece é que também na nossa língua tem aquele famoso ditado, né? Quem vive de passado é museu. E não dá. E aqui nos Estados Unidos é um país super futurista. Tudo é sobre o futuro. Tipo, eu nunca vou me esquecer que eu tinha acho que um mês aqui, eu conheci um casal de amigos. E a primeira pergunta que ele fez é tipo, onde você se vê em 5 anos? Eu nunca nem tinha pensado sobre isso, porque a gente realmente não faz esse tipo de pergunta no Brasil. Aonde você se vê em 5 anos? Aonde você se vê em 10 anos? E aqui é um país que o futuro é tipo o foco dele, sabe? Um exemplo, os iPhones, né? O objetivo é criar o iPhone 2026, por exemplo, já que a gente está em 2025. Esse é o objetivo, é sempre ir para frente. As pessoas aqui não têm
até mesmo as músicas, se você parar para analisar as músicas americanas, elas não têm essa ênfase no passado ou nesse sentimento de saudade, de amnesia, de sentir falta, porque o foco deles é move forward, tipo, seguir em frente. E eu acho isso muito doido, porque eu sinto que a gente romantiza muito a nostalgia. E eu me vejo fazendo muito isso. Às vezes eu abro a galeria do telefone e eu passo lá a galeria pra ficar, tipo, vendo as fotos de quando eu vivia no Brasil, ou então as fotos de quando eu era criança, ou de amigos, ou escuto, ou às vezes, por exemplo, essa semana, de repente, eu não sei o que aconteceu, o YouTube me mandou aquela música Poesia Acústico Capricorniana. Meu, na hora que eu escutei a música, me deu aquela sensação, eu voltei pra 2018, 19. Eu falei, caralho, como que pode, né? Simplesmente uma música trazer todas essas memórias, ou uma mensagem de um amigo, ou alguma coisa assim. Como que pode todas aquelas memórias que de alguma forma tinha caído como num mundo de esquecimento? Eu não acho que nem é o que a gente esquece, a gente só uploads our memory, como a gente vai adicionando memórias novas. Então essas memórias elas vão ficando um período de esquerda, sabe? Mas como simplesmente algo pequeno pode trazer tudo aquilo de volta. E como isso pode te levar a tomar atitudes equivocadas, né? Por exemplo, pode ser nesse momento que você pense que você, no meu caso, que eu preciso voltar para o Brasil. Não necessariamente, entendeu? Porque eu tenho que aprender a apreciar aquela memória, porque aquilo foi uma parte da minha vida, mas não necessariamente eu preciso daquilo para viver, porque nesse exato momento eu tô em outra etapa. Então a gente tem que move forward, sabe? Tem que apreciar sim o passado, as suas experiências, mas você tem que focar no futuro. E assim, quando você fala economicamente, né, quando eu disse, né, economicamente dizendo, o Brasil é um país que tem muita potencial para crescer, sabe? Para ser um país de primeiro mundo, porque é o maior país da América Latina. E aqui, vivendo aqui, eu tive muitas conexões com países latinos e centro-américos, e eu tô percebendo como os países centro-américos, né, eles estão crescendo muito, e é porque eles têm essa inspiração estadunidense, né, de focar no futuro e tudo mais. Mas já o Brasil é um país muito romantizado, que a gente é tipo, eu gostaria de ter vivido nos anos 60, eu gostaria de ter vivido antes, porque, sabe, sei lá, como que se realmente fosse melhor, mas não, o futuro é melhor. E o novo sempre vence. O novo vai sempre vencer. E a gente tem que estar com isso, sabe? E quando aquela memória voltar ou algo assim, eu acho que a gente tem que acolher sim com carinho, mas a gente não deve usar toda a nossa energia para pensar no passado, sabe? A gente pode usar aquela memória como combustível para criar talvez um futuro que você deseja que seja parecido. Porque mesmo que você pudesse voltar para o seu passado e viver da forma que você queria viver, né? Ou de como você pensa que teria sido se fosse do jeito que estava lá anos atrás, provavelmente não seria do jeito que você está pensando. Porque você é uma pessoa totalmente diferente, com uma mente diferente, corpos diferentes. É aquele ditado, né? Eu esqueci o nome do filósofo, mas um homem não entra no mesmo rio duas vezes, porque a água ela passa, ela não é a mesma que foi. Então não faz sentido a gente ficar preso numa memória. A nostalgia ela é perigosa, porque a nostalgia ela pode te levar e te voltar para lugares que você saiu porque você não estava se sentindo bem, mas como o nosso cérebro deleta as memórias negativas por questão de sobrevivência, pode ser que você volte pro passado e cometa as mesmas ações e coisas que você fez, porque você ficou nostálgica. Eu não quero que vocês pensem que eu tô, demonizando a palavra nostalgia. Eu não tô, esse não é o objetivo. O objetivo é ter como noção e racionalizar que o passado ele não tem que ser tão romantizado quanto a gente faz. As memórias são sim importantes e precisas, mas a gente não consegue seguir em frente, talvez ver o que a gente tem que viver se a gente ficar voltando para as mesmas memórias. Eu acho assim que a gente tem que resolver nossos problemas, a gente tem alguns problemas com o passado, e a gente tem que tirar como lição e aprendizado e usar literal, como eu falei antes, como combustível para seguir em frente.
de romantizar o passado. A gente cultiva todos os nossos costumes culturais, voltado para os costumes que foram criados lá atrás, e a gente continua valorizando esses costumes, os feriados, as celebrações, e tá tudo bem, sabe? É preciso também apreciação. Mas a questão é quando a nostalgia, ela te traz falsas ideias. Ela te leva para esse lugar tipo, e se? E se fosse assim? E se fosse assado? E se fosse aquilo? Aí tem algo estranho, sabe? Porque talvez é só o seu cérebro mesmo tentando te dar prazer e não racionalizando da forma que deveria racionalizar. Então, quando você escutar aquela música que te faz lembrar de um momento especial da sua vida, ou comer aquela comida que te automaticamente, né, te leva para aquele lugar de apreciação, isso é nostalgia. E ela é boa, ela é boa. Só que você tem que saber diferenciar quando ela está sendo simplesmente como revivendo uma memória, ou se ela está te colocando numa posição onde você está deletando as memórias negativas e voltando para, sabe, para algo que realmente te fez mal, para algo que te machucou. Então sempre pare e pensa, sabe? Será que é realmente isso que você quer e precisa? Ou será que é só seu cérebro mesmo brincando de sobrevivente, querendo te enganar? Porque a gente é meio inteligente demais, eu acho. Eu acho que é isso. Os seres humanos, eles são muito inteligentes. Eles são, assim, demais. Que a gente é tão inteligente que a gente quer se auto-manipular e convencer. Então, é isso, gente. Eu só queria mesmo compartilhar um pouquinho das ideias e insights que eu venho tendo ultimamente. E daqui pra frente é só pra frente. Beijo. Até o próximo vídeo.